Graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Clamor e Orações em Cristo. Aqui louvamos, testemunhamos, oramos e refletimos sobre a palavra de Deus. O tema da reflexão de hoje é os dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim é uma montanha que fica na Palestina, na região ao sul do vale, onde estava localizada a cidade bíblica de Siquém. Já o Monte Ebal é outra montanha que fica no mesmo vale, porém ao norte. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, foi realizada uma importante cerimônia envolvendo as duas montanhas. Isso fez com que o Monte Gerizim passasse a ser frequentemente chamado de Monte da Bênção e o Monte Ebal de Monte da Maldição. O Monte Gerizim e o Monte Ebal são mencionados com destaque nas instruções sobre a cerimônia solene de bênçãos e maldições, que devia ser celebrada no vale entre as duas montanhas. Deuteronômio 11, 26 a 32. Deuteronômio 27, 30. No final de um discurso de Moisés, em que ele, sob a inspiração divina, falou sobre a importância e a obrigação do povo de Israel de amar ao Senhor e obedecer à sua lei. O líder hebreu apontou para o horizonte em direção a Gerizim e a Ebal. Então ele disse aos israelitas que quando eles entrassem na terra prometida, bênção deveria ser proferida sobre o monte Gerizim e a maldição deveria ser proferida sobre o monte Ebal. Posteriormente, Moisés ainda deu mais instruções sobre como deveria ser a liturgia em Gerizim e Ebal. Por exemplo, Moisés ordenou que 6 tribos de Israel se prostrassem no Monte Gerizim. Essas 6 tribos deveriam pronunciar as bênçãos que seriam derramadas por Deus em resposta à obediência do povo. As outras 6 tribos restantes deveriam ir ao Monte Ebal e pronunciar as maldições que sobreviriam em caso de desobediência. No fim de seu discurso, novamente Moisés reiterou a cerimônia que deveria ser celebrada em Gerizim e Ebal com as conhecidas palavras: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 19. A cerimônia no Monte Gerizim e no Monte Ebal foi finalmente realizada por Josué, conforme a instrução de Moisés. Josué 8, de 30 a 35. Por causa desse contexto, o Monte Gerizim ficou conhecido como significando o Monte das Bênçãos, enquanto o Monte Ebal ficou conhecido como o Monte da Maldição. No tempo de Jesus, por exemplo, a adoração no Monte Gerizim era uma prática dos samaritanos. Inclusive, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a mulher questiona Jesus sobre o local apropriado para a adoração, se deveria ser no Monte Gerizim ou no templo em Jerusalém, onde ficava o Monte Sião. Mas Jesus tratou de explicar àquela mulher que o Deus Todo-Poderoso não tem um tipo de divindade tribal, cuja presença estaria restrita apenas a um certo território. Ao contrário, Jesus disse que os verdadeiros adoradores
adoram ao Pai em espírito e em verdade. João 4, 20 e 21. Portanto, vamos adorar em espírito e em verdade. Vamos cumprir as ordens de pregar o Evangelho. Vamos nos preparar e nos separar deste mundo e subir aos céus as nossas orações, com temor, tremor e clamor, com amor e fervor, com devoção e um coração contrito e quebrantado, com espírito em verdade, pois em verdade, vamos nos aproximando do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo. Assim seja. Amém. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Jesus, Tu és o grande Cordeiro, aquele que tira os pecados do mundo. Tu és o nosso Redentor. Tu és o nosso guia. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Tu és o nosso mediador. Faz brilhar em nós a Tua luz. Faz reinar em nós a Tua paz. Nos dá a alegria da salvação e a graça de ter nosso nome escrito no livro da vida. Reina em nós, Jesus. Traz Tuas bem-aventuranças. Nos reveste da Tua glória e bênção sem fim. Nos ajuda a nos manter no caminho, a andar nos Teus pastos verdejantes, a usufruir já nesta vida das Tuas veredas de justiça. Nos liberta de nós mesmos, liberta-nos dos apegos deste mundo. Abre os nossos olhos para a Tua porta, a porta que nos leva aos atos do nosso Deus. Nos transporta para as mais altas elevações de paz nos céus, em espírito avivado e um coração contrito, uma mente renovada e conectada a Cristo, para que possamos ter uma mente transformada e não adequada a esse mundo, pois nesse mundo estamos, mas não pertencemos a ele. Somos Teus servos, Senhor Jesus, servos da verdade, que pelo Espírito Santo de Deus faz a obra, semente da palavra que plantamos, que regamos, que adubamos, mas que somente Deus faz crescer, pois Sua palavra não volta vazia. E essa oração em júbilo e glória glorifica ao Pai, glorifica ao Filho e o Espírito Santo, para que estejamos em Jesus, o Pai em nós e nós neles. Sejamos o João Batista deste século, sejamos luz e sal nesta terra, pois de nada adianta uma candeia escondida debaixo da cama. Ela deve estar visível para que o mundo veja o brilho de Jesus em nós, o brilho de Jesus em você, o brilho de Jesus em mim. Assim seja. Amém.